Evangelho, quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, diante do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos entrega o Evangelho de São Lucas e o anúncio do arcanjo Gabriel a Zacarias a respeito do nascimento de João Batista. No início do texto, Lucas contextualiza o momento histórico em que viveu Zacarias e a pertença de Isabel à família de Arão. E em seguida, Lucas afirma que ambos eram obedientes, eram justos diante da palavra e da vontade do Senhor. Entretanto, mesmo um homem fiel e obediente pode ter o seu momento de fraqueza, o seu momento de pecado. E naquele
E naquela ocasião em que o arcanjo se apresenta diante de Zacarias, Zacarias vacila na fé. Ele está diante do anjo do Senhor. Ele ouve as palavras do anjo do Senhor, que assegura a respeito da gravidez de sua esposa, que assegura a respeito de Deus, que ouve as preces e as súplicas de ambos. Desse modo, se pode perceber que a esterilidade daquele casal era para a maior glória do nome do Senhor. Porém, Zacarias, ainda assim, vacila e permanece com dúvidas a respeito daquilo que está por acontecer. Poderia alguém querer comparar as palavras de Zacarias com as palavras da Virgem Maria e dizer, bom, ambos tiveram um momento de dúvida. Porém, o texto bíblico deixa muito claro a diferença entre as duas palavras. Como acontecerá isso se não conheço homem algum? Não é uma dúvida de Nossa Senhora, mas é poderíamos dizer assim, protesto diante daquilo que era dito, não como quem se opõe ou como quem pede uma informação a mais. Ela espera na palavra do Senhor, mas apresenta diante do anjo a sua condição, a condição virginal. Não que o anjo não o soubesse, mas para que ficasse declarado da parte sua o reconhecimento da sua condição diante da vontade do Senhor, pois a sua condição tinha sido uma escolha e uma oferta que ela mesma fez ao Deus Altíssimo. Então, diante do anúncio, ela recoloca a sua escolha nas mãos do Deus Altíssimo. No caso de Zacarias, é diferente. Depois que o anjo lhe fala tudo o que aconteceu, tudo o que deveria acontecer, Zacarias lhe pergunta, estamos no versículo agora 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, Zacarias não disse, ele interroga o anjo do Senhor, é bem diferente. Como terei certeza disso? Então, Zacarias não coloca diante do anjo a sua condição. Ele interroga o anjo a respeito das suas palavras. Por isso, a incredulidade. As palavras do anjo não foram suficientes para que Zacarias colocasse diante dele a sua realidade, a sua condição, que não foi escolhida por eles não escolheram a esterilidade, mas Deus concedeu-lhes durante um tempo da vida tal situação, tal circunstância, que o anjo já havia assinado que Deus ouviu as palavras e as súplicas deles para que não estivessem nessa situação. Porém, Zacarias, como o próprio texto diz, vai perguntar, dizendo de um outro modo, suas palavras não são suficientes para que eu possa crer. Bom, nesse momento, o Senhor então estabelece uma penitência para que Zacarias pudesse crer. E lhe dá uma certeza.
A sua voz, que agora some, ela retornará no dia em que todas essas coisas se cumprirem. Então, a penitência tem um dia para começar, vai ser hoje, e um dia para acabar, o nascimento de João Batista. Então, de hoje até o nascimento do menino, será o seu tempo de penitência. E com o nascimento de São João Batista, ele retomará a fé. O que significa dizer que essa penitência é para conduzi-lo à experiência de fé. Deus não o pune para se vingar dele, mas lhe dá um sinal. E esse sinal se dará como penitência. Poderia ser uma estrelinha brilhando, poderia ser um outro elemento que Deus quisesse escolher para manifestar-lhe o sinal. Porém, nesse caso específico da incredulidade, nesse caso específico do sacerdote que deve erguer no santuário a voz para oferecer o sacrifício em nome do povo, a penitência foi, por mais de 9 meses, ser um sacerdote sem voz. E aquele que traria misericórdia, o anúncio da misericórdia aos homens, o chamado à conversão, aquele que seria mais que um profeta, cumpriria como primeiro sinal entre os homens tornar-se cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Isso vai acontecer, como nós sabemos. E depois, a sua vinda ao mundo, como o Senhor é misericordioso, João, Yohanan, significa o Senhor é misericordioso. O primeiro ato e sinal da misericórdia desse Senhor é a cura de seu pai. É a conclusão do tempo da penitência. E ela vai se concluir com os lábios de Zacarias, que se abre para dizer: João é seu nome. Deus é misericordioso, é o seu nome. Cumpriu-se o tempo. Voltou a fé no coração do sacerdote. E ele agora pode dizer: Deus é misericordioso, esse é o seu nome. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor renove hoje em nós o dom da fé e nos dê o vigor de anunciar sempre a sua palavra em todas as partes. Que nós possamos cantar os 4 cantos da terra: o nosso Deus é misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, de São Zacarias, Santa Isabel e da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.